ao Evangelho com muita fé. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungindo da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem hajam prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja a vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, é preciso que se faça que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve e pairar no infinito do passado e do futuro. Então a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque explicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí vos abrem, passais a considerar simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob o aspecto real. Já não vedes a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam ou depuram-se, em vez de se quebrarem, por efeito da reencarnação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje é muito forte e fala de amor, ou das doenças de amor, ou dos problemas de amor daqueles que são tão próximos a nós. Madre Teresa de Calcutá tem uma grande frase: quer fazer a caridade? Vá para a sua família e faça a caridade ali, pois ali é muito mais desafiador do que em qualquer outro lugar. São seres que reencarnam juntos, que estão juntos através de relacionamentos amorosos de todos os tipos, para amarem aquilo que não amaram em vidas passadas, ou para que você seja amado de tudo aquilo que você não foi amado por aqueles seres em vidas passadas. É uma grande oportunidade, mas nós temos que entender que nós estamos em um mundo de provas e expiações. Se fosse um mundo perfeito, ou se fosse uma terra regenerada, a situação seria outra. Mas estamos em um mundo em transição, onde a todo momento é incentivado o amor entre aqueles que são mais próximos a nós, familiares, amigos, namorados, maridos, mas esposas. Temos que entender que estamos todos em uma depuração espiritual e que fazemos o nosso melhor na nossa imperfeição. E que cada um de nós possa simplesmente tentar amar. E não só julgar, e não só repudiar, não só trair, não só realizar atos que ferem os seres cada dia mais, mas que com certeza acreditam, e nós acreditamos que sim, são necessárias muitas vidas para que seja depurado tudo e que sim, o amor predomine. Que seja
luz em todas as famílias, em todos os relacionamentos amorosos, entendendo que cada um tem seu momento. O mundo hoje ainda é um mundo egóico, mas que nós possamos amar, ou pelo menos tentar, sem preconceitos, sem julgamentos, deixando ir aquilo que se acabou, não permitindo que ninguém massacre ninguém, e que exista somente o respeito e a tentativa de amar aqueles que estão mais próximos, pois assim é a lei. Assim seja.